Olá, boa noite. Tiros e medo em Senador Camará, na zona oeste do Rio. Confronto entre policiais e bandidos assusta moradores. Quadrilha de colombianos é presa por roubo dentro das estações de metrô. Sábado é dia de notícia boa, a volta do Tivoli Park, um dos símbolos da cultura carioca. E a reabertura das casas de shows com o primeiro espetáculo com público no Vivo Rio, recebendo Maria Rita. Tudo isso e muito mais no Jornal do Rio, que volta já já. A gente abre o Jornal do Rio hoje de forma nostálgica. Sábado foi dia de aproveitar com a criançada, mas teve muito adulto que voltou no tempo e curtiu, igual quando era pequeno, o Tivoli Park. É como se o Felipe pudesse reviver o passado. Com o filho de 5 anos, ele se reencontrou com o parque onde viveu tantas memórias quando ainda era criança e adolescente. E quando você vê que ele está se divertindo, além de ser muito bacana, eu relembro tudo que a gente passou, porque a gente vivia no Tivoli Park antigo, né? Na Lagoa Rodrigo de Freitas, vista maravilhosa. Tem coisas que não mudam, outras foram repaginadas na nova versão do Tivoli Park, que entre as décadas de 70 e 90 fez o maior sucesso no Rio de Janeiro. Brinquedos originais da época, como o Barco do Pirata e o Bicho de Seda, o carrossel em alta velocidade, foram restaurados. Como em todo o parque, a roda gigante de 12 metros de altura é uma das principais atrações aqui. Mesmo que não dê para girar de volta no tempo, com a reabertura, o Tivoli tenta resgatar uma tradição do entretenimento carioca. E trazer de volta uma maravilha do Rio para a cidade maravilhosa é um presente que Deus está me dando de poder proporcionar isso aos cariocas. E está um sucesso. Em tempos de pandemia, diversão ao ar livre, sem dispensar os cuidados. Como tá com os cuidados, a segurança e tal, eu acho que está sendo muito legal por conta disso. O distanciamento social também, os brinquedos a gente só pode ir junto, tipo, se a gente for da mesma família ou viver juntos, entendeu? Do alto da adrenalina, na emoção causada pelo friozinho na barriga, a antiga história que habita as lembranças de muitos cariocas ganha mais um capítulo, escrito pelas mais diferentes gerações. E um tiroteio em Senador Camará, na zona oeste do Rio, assustou moradores da região na tarde de hoje. Esse grupo estava bebendo em um bar quando diversos tiros foram disparados. Em outro vídeo, é possível ver a estação de trem cheia enquanto o tiroteio não para. Segundo a Polícia Militar, uma operação foi feita no local hoje de manhã. Ainda não há registros de feridos, prisões ou apreensões. E a Polícia Civil prendeu 3 colombianos acusados de praticar furtos em estações de metrô. O caso foi descoberto porque o setor de inteligência do metrô Rio informou aos policiais que flagrou os suspeitos em imagens de câmera de segurança praticando os crimes. Agentes da delegacia de Ipanema encontraram com os criminosos 5 celulares roubados e diversos cartões Rio Card. Em uma das imagens da câmera de segurança, é possível ver um dos homens pegando um celular da bolsa de uma vítima na estação de São Conrado, zona sul do Rio. Davi Leonardo Rodrigues Dias, Oscar Andrés Camacho Flores e William Alexander Guzmán Munhoz vão responder por receptação e associação criminosa após a prisão em flagrante. De acordo com a Polícia Civil, os 3 fazem parte de uma quadrilha que praticava furtos nas estações de metrô e também em shoppings, na Zona Sul e na Barra da Tijuca, na Zona Oeste da cidade. Será que dá para se proteger do coronavírus num transporte com o ar-condicionado ligado? Essa tem sido a dúvida e até o desespero de muita gente que precisa pegar o transporte público e andar no calorão com as janelas abertas. Mais um dia tendo que enfrentar o calor do Rio de Janeiro.
E pior, no ônibus sem ar-condicionado. E assim começa mais um dia da vida de Monique. De segunda a sexta, ela sai da Ilha do Governador, na Zona Norte, onde mora, e vai até Copacabana, na Zona Sul do Rio, onde trabalha. Para tentar conter a disseminação do coronavírus, a Prefeitura proibiu que os ônibus da capital fluminense circulem com o ar-condicionado ligado para aumentar a ventilação no transporte. É só esse tipo de ônibus, geralmente, que não tem ar-condicionado. Frescão, metrô, tudo já tem. Muitos dos ônibus não tem a possibilidade de você abrir as janelas. Fora que incômodo também, né? Com o calor você começa a suar, transpira mais. Então dá uma vontade de tirar, de passar a mão no rosto, coisas que não podem. Os médicos afirmam que são necessárias 3 medidas para evitar a contaminação em massa pelo coronavírus: o uso de máscaras, o distanciamento social e a ventilação. Mas para quem usa os transportes do Rio, nem sempre é tão fácil cumprir as recomendações. O que os passageiros afirmam é que nesse calorão, muitas pessoas acabam retirando a máscara do rosto dentro dos ônibus. E aí a pergunta que fica é: será que dá para se proteger da Covid-19 com o ar-condicionado ligado? Dessa maneira o ar não fica viciado, entre aspas, e por o ar não ficar viciado com o vírus, por causa da troca com as janelas abertas, basculhantes de teto aberto, né, você acaba fazendo uma troca de ar maior e evita a transmissão aérea. A Secretaria Municipal de Transportes disse que a medida vale enquanto durar a pandemia do coronavírus. Hoje foi dia de multivacinação. Aqui na capital, as filas nos postos chamaram a atenção. Nas primeiras 3 horas, mais de 20 mil doses de vacinas foram aplicadas. E não foram só as crianças que procuraram os postos, não. Teve atualização da caderneta de vacinação de adultos também, com a intensificação da dose contra o sarampo. E já são 10 anos sem o Canecão. A casa de shows foi muito mais do que palco para o entretenimento. Mariana Procópio. Um grande amor começa agora. Os maiores nomes da música brasileira. Um mesmo palco. O Canecão, na Zona Sul do Rio de Janeiro, foi durante décadas referência de sucesso. A fila na porta era uma garantia de que o artista estava no topo das paradas. Uma história que começou em 1967. O Canecão foi inaugurado como uma cervejaria, a primeira do Rio de Janeiro. Daí a origem do nome. Os shows não eram a atração principal até a apresentação de Maísa. O impacto foi tão grande que depois disso o Canecão virou de fato uma casa de shows, ou melhor, a casa de shows. Mas é preciso ter manha, é preciso ter graça, é preciso ter sonho. Todo mundo tocava lá, né? Porque começou a criar uma referência importante, né, para sucesso. Ele fazia sucesso para quem tinha sucesso e para quem não tinha também. A festa terminou há exatos 10 anos. Depois de décadas de uma batalha jurídica, a casa de shows foi fechada e o terreno devolvido à Universidade Federal do Rio de Janeiro, dona do imóvel. Na época, a promessa era manter o espaço funcionando como um centro cultural, mas a ideia não saiu do papel. Desde então, o Canecão está assim, fechado, deteriorado a tal ponto que, segundo a própria UFRJ, a estrutura atual está comprometida e agora será preciso demolir a antiga construção e erguer uma nova. Como ele está fechado há 10 anos, o telhado realmente se deteriorou muito, e assim como toda a estrutura. A universidade afirma que está em busca de parcerias para bancar o projeto. Mas, por enquanto, o Canecão continua existindo só na memória de quem conheceu a casa de shows mais famosa do Rio de Janeiro. Foi enterrado hoje o corpo de Florinda Barbosa de Medeiros, a viúva de Chacrinha. Ela completaria 100 anos neste sábado. Florinda morreu em casa na madrugada da última sexta-feira. O Jornal do Rio vai para um rápido intervalo, mas volta já já e eu te espero.
Ameaçada de extinção, a ararajuba é uma psittaciforme conhecida também como guaruba, guarajuba e tanajuba. Mede cerca de 34 centímetros. Seu corpo apresenta as cores da bandeira brasileira. Alimenta-se de sementes, frutas e flores. Constrói seus ninhos em árvores altas e coloca de 2 a 4 ovos, que são incubados por quase um mês, não só pelos pais, mas também por outros pássaros do bando. Vive em florestas úmidas e é encontrada só no Brasil. Ameaçada de extinção, a ararajuba é uma psittaciforme conhecida também como guaruba, guarajuba e tanajuba. Mede cerca de 34 centímetros. Seu corpo apresenta as cores da bandeira brasileira. Alimenta-se de sementes, frutas e flores. Constrói seus ninhos em árvores altas e coloca de 2 a 4 ovos, que são incubados por quase um mês, não só pelos pais, mas também por outros pássaros do bando. Vive em florestas úmidas e é encontrada só no Brasil. R$750 quilos de maconha foram apreendidos hoje numa ação conjunta das polícias rodoviária federal e civil. 5 pessoas foram presas na abordagem a um carro na rodovia Presidente Dutra, próximo à Seropédica, na região metropolitana do Rio. O governo do estado anunciou que na próxima segunda-feira serão retomadas as aulas presenciais para as turmas do 3º ano do ensino médio e da educação de jovens e adultos. O retorno acontece em 18 municípios, incluindo a capital, num total de 420 escolas reabrindo e 63 mil alunos voltando para a sala de aula. Para o restante dos estudantes, o ensino remoto continua. E para falar desse planejamento no estado para este ano e também para o ano que vem, a repórter Marcele Setúbal conversou com o secretário estadual de Educação. Vamos acompanhar. A nossa entrevista de sábado é com o secretário de Estado de Educação, Conte Bittencourt, para falar um pouco sobre as mudanças e as novidades que os alunos da rede estadual de ensino vão ter com a volta das aulas presenciais. Secretário, obrigada por falar com a gente hoje. Satisfação, Marcele, estar conversando com você e com a rede Bandeirantes. Secretário, afinal, como é que vai ser, né, o ano letivo agora de 2020? Olha, não é só a volta às aulas, né? A volta às aulas no dia 19, segunda-feira próxima, ela é uma parte do planejamento que construímos aqui na Secretaria, que chamamos de planejamento de curtíssimo prazo. Ele se divide em 2 grupos. O primeiro grupo é esse que volta como uma volta opcional, optativa. É o grupo que a gente chama da terminalidade, Marcele. É o grupo que a gente chama de encerramento do ciclo básico de educação e muitos deles vão fazer o Enem em janeiro.
O Enem é uma agenda nacional. Esses nossos alunos, eles vão disputar as universidades do próprio estado do Rio de Janeiro com alunos de outras redes estaduais e que tiveram mais oportunidades do que eles. Então, para esses alunos, ou seja, o terceiro ano do ensino médio e a quarta fase do EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos, nós estamos, a partir de segunda-feira, fazendo um grande apelo aos nossos educadores, aqueles que não estão no quadro de comorbidades e nem acima de 60 anos, para que enxerguem a oportunidade que esses jovens precisam ter nas suas vidas nesse exame do Enem, né? Ou seja, a trajetória de vida deles. Então, essa é uma parte. Esses meninos terão o retorno como opção ou continuarão na educação remota, né? Os demais alunos do 6º ano do fundamental ao 2º do ensino médio, esse nós não teremos o presencial. Esse nós teremos apenas o remoto. Fechando o ciclo, nós estamos tratando esse ano como um ano de um ciclo. Estamos aproveitando o que foi feito na rede estadual antes da pandemia, no período pré-pandemia, que foram os meses de fevereiro e parte de março. Estabelecemos na resolução que você se referiu, publicada essa semana, um novo calendário escolar para esse fechamento de ciclo anual, que começa agora dia 19 e vai até o dia 22 de dezembro. Então nós vamos juntar esse ano todo e estamos chamando de um ciclo de estudos de ano. Esse é o objetivo da rede agora para fecharmos 2020. E também quais são as mudanças para 2021? Como é que vai ser esse novo ano? Será o nosso segundo desafio, eu diria que será o nosso planejamento de curto prazo. Olhar 21, ainda um ano de grandes desafios para a educação. Teremos vacina, o mundo todo está discutindo isso. Teremos ensino presencial e híbrido com remoto, ou não teremos presencial só o remoto. Então essa discussão nós já iniciamos. O que nós estamos fazendo esse ano? Nós tivemos quase 500 mil de alunos que perderam o contato com a rede estadual de educação. Essa é a grande preocupação do governador do estado e da nossa equipe aqui. Recuperar esse aluno, retomar o vínculo desse aluno. Então nós estamos fazendo agora um grande projeto nessa educação remota, de um material autoinstrutivo, que será entregue em casa, mas não pelo correio. Nós estamos analisando a realidade de cada escola e o território que ela está localizada. Então nós vamos usar associações de moradores, vamos usar motoboy, vamos usar o que for necessário para a gente entregar na casa desse aluno um material autoinstrutivo. Vai voltar para a escola, né, um atestado de que ele recebeu aquele material. E ao final do ano, ele vai trazer a sua avaliação também autoinstrutiva e entregar na escola. Então, dessa forma, o que fizemos esse ano? Fizemos uma grande busca para começar a impedir a evasão escolar. Então, esse ano é um ano de aproveitar ao máximo o que pôde ser feito em cada rede, em cada escola. E para o ano que vem, nós vamos fazer o quê? Primeiro, um grande diagnóstico com ferramentas de avaliação individual, para que os professores possam, avaliando os seus alunos, identificar os objetivos que não foram cumpridos no conteúdo que estava planejado para 20. E aí trabalhar na ideia que o próprio Conselho Nacional de Educação acabou de regulamentar, do contínuo escolar. Mas na prática, secretário, como é que isso deve funcionar para o aluno presencialmente, né? Ele vai ter aulas extras, como é que isso deve funcionar? Evidentemente que 21 vai ser um ano que nós vamos buscar ao máximo recuperar objetivos de um conteúdo não cumprido em 20. Mas você me pergunta, Conte, mas é fundamental? É fundamental para quem está no segundo ano esse ano, do ensino médio. Por quê? Porque esse menino do segundo ano, ele só tem mais um ano conosco. Ele, ano que vem, vai para o terceiro ano. E ao final do ano ele faz o Enem. Aí sim, ele tem a terminalidade do ciclo básico. Mas quando a gente enxerga, o importante é as pessoas enxergarem a educação básica como um ciclo contínuo de 3 etapas. Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Então você tem um ciclo de vida no aluno, na sua relação com a escolarização,
que não se esgota em um ano. Então aí nós vamos ter a competência dos nossos educadores, o comprometimento do coletivo das nossas escolas para encontrar saída para esses estudantes. O grande objetivo do governo do Estado esse ano, e ano que vem na busca ativa que vamos fazer, é não perder nenhum aluno. Secretário, muito obrigada, viu, pela sua entrevista aqui ao Jornal do Rio hoje. Agora vamos à agenda dos candidatos à Prefeitura do Rio. Renata Souza, do PSOL, fez hoje uma caminhada na Zona Oeste e depois foi a Santa Teresa. Agora à noite se reúne com apoiadores da cultura. Marcelo Crivella, do Republicanos, também escolheu a Zona Oeste para falar com eleitores hoje de manhã. Assim como Paulo Messina, do MDB, que esteve em Campo Grande. Lá, já Luiz Lima, do PSL, visitou um projeto social no Complexo de Favelas do Caju, na Zona Norte. Ciro Garcia, do PSTU, fez uma série de lives nas redes sociais para falar da saúde da população LGBT. Amanhã, Fred Luz, do Novo, participa de um torneio de futebol em Brás de Pina e depois segue encaminhada pela Quinta da Boa Vista. Já Glória Heloísa, do PSC, faz uma caminhada em Inhaúma e à tarde encontra moradores do Morro do Borel, na Tijuca. Suede Aidar, do PMB, faz uma caminhada pela Feira de São Cristóvão neste domingo. Hora do intervalo, fica aí que a gente volta em instantes. César Lattes nasceu Cesare Mansueto Giulio Lattes, em 1924, na capital paranaense. Um dos mais importantes físicos do nosso tempo, foi co-descobridor do meson pi, que levou o Prêmio Nobel da Física de 1950. Se formou em matemática e física em São Paulo, e suas descobertas foram fundamentais para o desenvolvimento da física atômica. Grande líder científico, foi também um dos criadores do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq. Em homenagem, o CNPq criou a plataforma Lattes, que é a base de dados de currículos e instituições das áreas de ciência e tecnologia. Viajou por muitos países, trabalhando, ensinando e fomentando suas descobertas e novas a outros cientistas. Um ilustre paranaense pouquíssimo conhecido aqui, mas muito respeitado pelo mundo afora. Você sabia que a febre amarela é uma doença infecciosa grave, transmitida também pela picada do mosquito Aedes aegypti? Aquele que transmite a dengue, a zika e a chikungunya? Então, para prevenir as doenças que ele causa, precisamos evitar a sua disseminação. Os mosquitos se reproduzem e crescem na água parada. E a melhor forma de proteção é cuidar para que a proliferação acabe. Além da vacina, é claro. Vamos acabar com esse mosquito? Dicas da Band, Mundo Pet. Os animais precisam de espaços confortáveis protegidos do sol, da chuva e do frio. E os cachorros também precisam de banho pelo menos uma vez ao mês. Ah, e os gatos também. Ao passear, lembre de recolher as fezes dos seus bichos nas ruas, calçadas, parques e praças. É um ato de cidadania e também é obrigatório por lei. Trate bem do seu amigo. Espécie relativamente grande, a gralha azul chega a ter 39 centímetros de altura. Dona de um azul reluzente com cabeça, pescoço e peito negro, tem as penas da fronte arrepiadas, bico forte e cauda comprida. Vive na mata e gosta de se reunir em bandos nos pinheiros, que ajuda a replantar. A ave é um símbolo protegido por lei e também simboliza a beleza e a força da nossa gente, deixando belos frutos por onde passa. O termo tatuagem vem do francês tatouage e também do inglês tattoo, que teve origem em línguas polinésias. Supõe-se que todos os povos circunvizinhos ao Oceano Pacífico possuíam a tradição da tatuagem, além das dos mares do sul. Um dos registros mais antigos de uma tatuagem foi descoberto em 1991, no cadáver congelado de um homem da Idade do Cobre. Os restos mortais do homem, que é chamado de Otzi pelos cientistas, datam de 3.300 anos antes de Cristo. Existem provas arqueológicas que afirmam também que as tatuagens surgiram no Egito entre 4.000 e 2.000 a.C. A Igreja Católica, na Idade Média, baniu a tatuagem da Europa. E em 787, ela foi proibida pelo Papa.
Enquanto os cursos presenciais não recomeçam, a opção tem sido o formato online. Mas sabe que tem muita gente que não está se adaptando? Foi para elas que o Senac RJ criou o Meu Plano B. Presta atenção. O Senac RJ agora tem Meu Plano B. São cursos com aulas em tempo real que desenvolvem nos alunos as mesmas habilidades trabalhadas no formato presencial e que são tão elogiadas pelo mercado quando eles são contratados. No Meu Plano B, tudo acontece ao vivo, com mais interação e atividades práticas, da nossa sala de aula para a sua sala de casa. Novos tempos pedem novas soluções. Acesse rj.senac.br e conheça os cursos do Meu Plano B. É isso! Sem sair de casa, você aprende de um jeito diferente com o Meu Plano B. Acesse lá rj.senac.br. Pianinho tocou, já sabe, hora do Pensando em Cinema aqui no Jornal do Rio. Olá, amigo cinéfilo, tudo bem? Os cinemas abriram, mas ainda vai demorar um pouco para tudo voltar ao normal. Enquanto isso, uma boa pedida é assistir em casa Amor Garantido, uma boa comédia romântica. Na história, a advogada Susan aceita pegar o caso de Nick para salvar seu escritório. Nick é um cliente encantador que quer processar um site de namoro que garante encontrar seu amor. Mas à medida que o caso esquenta, também esquentam os sentimentos de Susan e Nick. Amor Garantido é o tipo de filme que sabe exatamente o que é. O filme não tenta reinventar a roda, ele pega aquela típica história de comédia romântica e o faz funcionar graças a dois protagonistas e um roteiro inteligente. O longa também mostra a atual realidade dos sites de encontros e também levanta a questão sobre a possibilidade real de se encontrar amor online. It's not a risk to fall in love. It's a risk not to. E lembrando, em tempos de coronavírus, o cinema também pode ser no sofá de casa. Agora futebol. Fluminense e Ceará jogam neste momento no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. O tricolor carioca vai vencendo por 1-0, gol marcado por Luiz Henrique. E agora a gente abre espaço para a cultura. Hoje acontece o primeiro show depois da reabertura das casas liberadas pela Prefeitura do Rio. Para matar a saudade, o Vivo Rio abre a casa para Maria Rita. O primeiro show com público no local desde o início da pandemia vai contar com apenas 50% da capacidade do público, mas sem pista de dança. Outros shows com diferentes artistas já estão marcados até o final do ano. O calendário de eventos do Rio vem acontecendo mesmo sem poder reunir tantas pessoas. O Festival Internacional de Cinema Infantil completa 18 anos e na pandemia vai acontecer no digital e com todo o conteúdo gratuito. São mais de 100 títulos sendo exibidos numa plataforma de streaming, além de teatro, dança, música e oficinas. A programação vai até o dia 2 de novembro. E já que a gente está falando de criança, o Teatro Miguel Falabella também vai reabrir as portas, seguindo as regras de ouro da Prefeitura do Rio, com show para os pequenos e também para os adultos. Um dos maiores clássicos infantis, A Cigarra e a Formiga, dão o pontapé inicial nas estreias hoje, depois de 7 meses fechado. Uma campanha de arrecadação de doações acontece em paralelo e vende ingressos para manter o custo da casa, já que dos 450 lugares, apenas 108 estarão disponíveis para a venda. E antes de encerrar, olha que imagens fofas. Hoje, 5 gatos e um cachorro ganharam um novo lar na primeira feira de adoção feita pela Secretaria de Estado de Agricultura, que ficou responsável pela pasta de proteção e bem-estar animal. A ideia é promover um calendário fixo de feiras que serão chamadas de RJ Pet. O Jornal do Rio termina aqui, mas está de volta na segunda-feira, às 10:50 da noite. Um ótimo domingo para você. O Robinho, depois de